Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sol da Meia-Noite, a mais uma mensagem. Eu sou Jonas Daves Duarte e é um prazer muito grande ter você aqui na minha companhia. Vai acionando o sininho para se inscrever, comentando, compartilhando o vídeo para que o canal tenha relevância, a palavra de Deus seja divulgada e a volta de Jesus apressada. Vamos agora para o 39º round, mas antes vamos louvar. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, ao autor da minha fé. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, pelos livramentos, por tua salvação, por ter morrido na cruz para perdoar os nossos pecados, e clamo agora, Senhor, que haja transformação e restauração na minha vida e na vida do meu ouvinte, pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo e pelo sangue de Jesus. Perdoa nossos pecados e nos abençoe. Te pedimos essas bênçãos por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, e por meio do seu sangue e da sua grandiosa graça, no nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Então, como você já viu na descrição do vídeo, o tema de hoje é a verdadeira história sobre o inferno. O que você sabia sobre o inferno e o que você não sabe, você vai descobrir tudo aqui agora. E diante da analogia que vou fazer aqui agora, você vai ver que tudo que você vai aprender aqui é inédito. Que eu não aprendi de pastor e que eu não aprendi de vídeos que vejo por aí, mas é porque eu tive um encontro com Jesus. E tudo que você vai ouvir é revelado por meio da palavra e do Espírito Santo. Pode crer. Bem, o livro de Salmos 79, 12, Davi pede ali um castigo, ora a Deus pedindo um castigo sobre os inimigos, 7 vezes maior que o castigo que eles aplicaram aos cristãos. Em Provérbios 6:31, fala que aquele que roubou, sendo achado, pagará pelo roubo 7 vezes mais. E Daniel 3:19 fala que o rei Nabucodonosor aumentou a temperatura da fornalha 7 vezes mais. E a temperatura daquela fornalha representa o fogo do juízo final. Muito bem. Há pelo menos a descrição de pelo menos 3 tipos de fogo. Aquele fogo que, olhando para ele, apesar de ser branco, parece vermelho. Aquele é um fogo mais brando. Há também o fogo branco. Esse já está na média de um fogo mais quente. E há também o fogo azul. Esse é o mais quente, que sua temperatura pode chegar a 2.500 graus. Mas, falando do fogo do juízo final, que hoje você já vê no vulcão fogo destruindo rochas, derretendo rochas. Falando do fogo do juízo, esse fogo ainda será acrescentado nele enxofre para praticamente dobrar o calor. É por isso que a Bíblia fala que será um fogo abrasador. Olha que coisa terrível. Então, as pessoas procuram minimizar, alguns pastores, o fogo do juízo final, dizendo que Deus é misericordioso para não aplicar assim tão severo castigo. Outros acham que no juízo final
Deus vai perdoar os nossos pecados, mas se nós não tivermos misericórdia para com aquele sacrifício de Jesus na cruz, e nem para com o nosso semelhante, se Deus tiver misericórdia no juízo para com as pessoas que foram cruéis, onde estaria a justiça dele? Então, se o juízo final fosse assim brando, as pessoas que hoje morrem queimadas, elas não precisariam ressuscitar para morrerem queimadas novamente. Então, pense nisso. Então, Jesus, na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 24 e 25, o rico não usou de misericórdia para com Lázaro. E quando ele está ardendo em chamas, ele clama por misericórdia. Ele fala: Pai Abraão, fala para Lázaro pingar o dedo na água e tocar na minha língua para aliviar o meu sofrimento. O pai Abraão permite? De jeito nenhum. É por isso que Apocalipse 14, versículo 10, diz que o cálice da ira de Deus que será derramado, o castigo que será aplicado, será sem mistura. O que quer dizer sem mistura? Sem gotas de misericórdia. Aqueles que não tiveram misericórdia para com o semelhante, nem obedeceu os mandamentos de Deus, sofrerá severo castigo. Então, meus amados, agora nós vamos ver aqui os variados tipos de castigo que vai ser aplicado. No Salmo 79, 12, já fala que os ímpios sofrerá 7 vezes mais o castigo que eles aplicaram aos cristãos. E em Mateus 12, 24, Jesus faz ali milagres extraordinários em Corazim e Betsaida, e o povo daquelas cidades não aceita nem crê em Jesus. Jesus sai dali proclamando juízo contra aquelas cidades, dizendo: "Ah de vocês, Corazim e Betsaida, que se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que eu fiz aí, eles lá teriam convertido. Menos rigor haverá no juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês." E mais adiante, em Lucas aqui 12, 47 e 48, diz que aqueles que muita luz receberam e não andaram nessa luz, receberão muitos açoites. E os que pouca luz receberam, sofrerá poucos açoites. Então, fazendo uma comparação aqui, se eu te emprestar 1 trilhão e ausentar para outro país, quando vencer o prazo da tua dívida, eu vou voltar te cobrando o que eu te emprestei, 1 trilhão. Agora, se eu te emprestar 10 centavos e eu ausentar para outro país, quando eu voltar, sendo justo, eu vou te cobrar 10 centavos. Então, diz Paulo no livro de Timóteo, para que, assim, não quereis muitos de vós ser mestres no conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você recebe, caso você se desvie da verdade, mais severo será o seu castigo. Mais cobrado será. E existe uma coisa interessante ali no livro de Ezequiel, capítulo 9, que Ezequiel é levado em visão a passear por onde
os anciãos de Israel, de Judá, estavam adorando deuses pagãos e praticando toda sorte de abominações. E quando vem o juízo começa pela casa de Deus, começa pelos anciões. Olha que coisa terrível. E Apocalipse diz também que o juízo vai começar pela casa de Deus. Então, aqui diz no livro de Salmos que os ímpios sofrerá uma medida de castigo, 7 vezes mais. Aqui, em Lucas 12, 47 e 48, diz que aqueles que receberam muita luz, cuidado, adventistas. Vocês, pastores, que fazem 4 faculdades. Vocês, adventistas, que fazem ano bíblico, conhecem a Bíblia quase de cor. Ande na luz que Deus está dando para vocês. Porque se Deus dá muito conhecimento, Ele também quer que você ande em toda a luz que é te dada. E se você desviar dessa luz, as chibatadas serão pesadas. O castigo será muitas vezes mais severo que o castigo dos ímpios. Então, vamos falar agora do castigo da besta e dos falsos profetas. Vamos lá. Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 20. Aqui diz, ó: mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela. O falso profeta fazendo sinais diante da besta, prodígios. Seduziu aquele que recebera a marca da besta, os seguidores da besta, e era os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. No Apocalipse, você vai ouvir sempre, repetitivamente, essa palavra fogo com enxofre, para mostrar que não é um fogo comum. Desde Isaías para cá, Isaías, o profeta, vem falando desse fogo com enxofre. Agora, Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Aqui diz, ó: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número destes é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui está falando que aquele povo que juntamente com a liderança, Satanás, a besta e o falso profeta está aqui, que Satanás está liderando para invadir a cidade santa, aquele povo serão consumidos. Ou seja, eles irão morrer. Mas olha o que diz aqui no versículo 10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, alguns estudiosos dizem
que é o resultado do fogo do juízo final, que será eterno. Mas o fogo não será eterno. Mas aqui está falando que os perversos serão consumidos no fogo. Mas no último verso de Apocalipse 20, versículo 10, fala aqui da besta, o falso profeta e Satanás. Fala desse trio, juntos no fogo, queimando pelos séculos dos séculos. Cheguei a uma conclusão de que esse fogo aqui realmente é eterno. E é realmente como você está lendo. A besta, o falso profeta e Satanás, que passaram toda a vida enganando a humanidade, não irão morrer, não. Irão ficar para sempre queimando no fogo. Só os ímpios comuns serão consumidos. Porém, Satanás, a besta e o falso profeta, não. Vejamos que se entendemos que os salvos viverá eternamente pelos séculos dos séculos, se nós entendemos de forma literal que os salvos estarão salvos para toda a eternidade, e aqui a Bíblia fala que esse trio, Satanás, a besta e o falso profeta, vai queimar eternamente, nós temos que entender de forma literal também. Como uma coisa é literal e a outra não. Então, meus amados, mesmo que os ímpios também serão consumidos, o castigo será severo. Será severo. Mas vamos ver aqui o que diz, para confirmar o que diz aqui, Zacarias, capítulo 14. Olha aqui o que diz aqui no dia do juízo. O capítulo 14, no primeiro verso, fala sobre o dia D, do juízo. E no verso 4 diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém, de frente de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será dividido, fendido, pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, meus amados, na Nova Zelândia, houve um vulcão recentemente que abriu uma cratera mais ou menos de 200 metros de comprimento, 55 metros de profundidade e 170 metros de largura. E no Apocalipse fala que a grande cidade, Roma, será dividida em 3 partes. Mas não é dividida assim, pertinho, não. É um grande abismo. E é isso que está falando aqui em Zacarias 14, versículo 4. O povo de Deus, como diz Mateus 24, irá passar por uma grande tribulação até a volta de Jesus. Jesus vem, reúne esse povo atribulado, os seus escolhidos, leva para o céu. E agora ficam os ímpios mortos no planeta. Passa-se 1000 anos, a cidade santa está descendo do céu. Satanás reúne os inimigos dos justos para invadir a cidade santa e destruir os justos. Então, é na onde Jesus desce
eu creio, se a minha compreensão não for suficiente a respeito dessa questão, eu creio que Deus me dará mais luz. Jesus desce, pisa sobre o Monte das Oliveiras, como está em Zacarias 14, versículo 4, e aqui ele divide. Fica o norte para um lado, o sul para o outro. A cidade santa está de um lado e os ímpios está do outro. E aqui vai ficar o povo de Deus festejando. E do outro lado, os inimigos de Deus queimando. Depois que eles queimarem, aí ficará a besta, o falso profeta e o diabo queimando eternamente. É por isso que na palavra do rico e do Lázaro, em Lucas 16, versículo 26, diz que aqui está um grande abismo, que os que está do lado de lá não pode passar para cá, e nem os que está de cá pode passar para lá. Então, em Apocalipse também, no capítulo 9, fala que os ímpios serão torturados por 9 meses, por 5 meses, com toda sorte de tortura. Eles vão desejar desesperadamente a morte. Hoje as pessoas têm medo de morrer. Lá as pessoas vão correr desesperadas atrás da morte. Mas aquele que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, vai trancar a morte, para que eles sofram, agoniza, sem morrer. Fala também da chuva de pedras de 34 quilos, que cairá sobre a cabeça dos ímpios, dos céus, mas eles não vão morrer. Vai ser apedrejados com pedras de 34 quilos, mas irão permanecer vivos, agonizando. Vindo de Curitiba agora, com meu amigo no carro, nós passou ali com o caminhão do lado do rio Tietê. E o cheiro do rio Tietê era insuportável. Mas com minhas palavras aqui, eu falei para ele, isso aí é água potável, em comparação à água com sangue, cheio de peixes mortos, que será caldo de carniça, que os ímpios terá que beber. Eles irão recusar por algum instante, mas a sede irá obrigá-los a beber. Porque se recusa a beber o cálice que vem da mão do Senhor, o Senhor dirá, vocês terão que beber. Quero chamar para vocês a atenção aqui para uma coisa. A sentença dos ímpios e do falso profeta mais a besta e Satanás está em Apocalipse 20, versículo 7. Se eliminar o 0 aqui, dá o número 27. Mas quero chamar a atenção sua para o verso 7 e 10. É no verso 7 e 10 que começa e termina aqui o texto. Meus amados, se pegar a palavra Gênesis com a palavra Apocalipse, forma o número 17. 17 letras. Um apontando para o sábado e o outro apontando para os 10 mandamentos. Que Deus me mostrou no céu recentemente. Os 10 mandamentos, inclusive o sábado, não estava excluído dos 10 mandamentos. Precisamos obedecer os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos está onde? Está em Êxodo 20. Com quantos versos? Resumido em 17 versos. E aonde
está aquela passagem que Jesus diz: não vim abolir a lei, mas cumprir. Está em Mateus 5:17. Quando é que era realizado o dia da expiação, que representa o dia do juízo, lá no livro de Israel? O dia da expiação, aqui, de acordo com Levítico 16:29, no capítulo 16:29, o dia da expiação era realizado no dia 10 do 7º mês. As pragas que caiu lá no Egito era 10. E as pragas que vai cair no Apocalipse são 7. Esses dois números formam o número 17. José começa a profetizar aos 17 anos. Ellen White também começa a profetizar aos 17 anos. Então o número 17 representa o número do espírito de profecia e representa também o juízo de Deus. É tanto que quando se fala nos 10 mandamentos, fala que Deus deu para o povo de Israel estatutos e juízos. Porque a mesma lei que serve de bênção para aqueles que obedecem, serve de maldição para aqueles que não obedecem. E a mesma lei que vai justificar os que obedecem, irá condenar os que não obedecem. Diz o livro de Tiago que seremos julgados pela lei da liberdade. Então, meus amados, aqui em Apocalipse 27, versículo 10, o verso 7, onde inicia, é primeiro uma referência ao 7º dia, ao sábado. E o versículo 10, a última referência aqui é aos 10 mandamentos. Vou repetir, conforme está lá os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Resumido em 17 versos está o trecho. E o dia da expiação está em Levítico 16, versículo 29. Era realizado o dia da expiação no dia 10 do mês 7, mês de julho, que forma os números 17, juntando aqui o número 10 e o número 7. Não é interessante? Não é lindo demais? Então, meus amados, as 10 pragas do Egito com as 7 pragas do Apocalipse também formam o número 17. Que Deus possa abençoar você, que você possa, assim, compreender na altura, na largura e na profundidade. E que você possa entender claramente os propósitos e os desígnios de Deus. E ter a revelação do Espírito Santo e andar nessa revelação, para que você jamais desvie da verdade e venha sofrer tão severo castigo. A mensagem de hoje é urgente para os dias de hoje, que está em Apocalipse 14, 7, temam a Deus, glorifique a Deus e adore a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Joel capítulo 2, 32. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor serão salvos. Vamos orar? Grandioso Deus, meu Pai querido, o povo antes de Cristo não teve todas as revelações que hoje nós temos. Eles não sabiam dos milagres que Jesus fez, de como Jesus morreu na cruz. Eles não sabem do poder que Jesus derramou sobre os apóstolos para fazer milagres, sinais e prodígios. Eles não conheciam a história dos heróis da fé e eles não conheciam o Apocalipse. Toda a sentença, toda a ira de Deus que será derramada sobre os filhos da desobediência
que desprezaram a palavra revelada e desprezaram o sacrifício de Jesus na cruz. Então, Senhor, eu te peço que para que todo esse castigo, toda essa sentença não seja dada, não recaia sobre nós, que nós venhamos nos converter de todos os nossos pecados e nossos maus caminhos e voltar para Ti, nos refugiar debaixo das Tuas asas, Senhor, para que com o Teu poder e a Tua graça sejamos salvos do dia da ira, para que sejamos hoje aclamados filho da graça e não proclamados como filhos da ira. Liberta-nos de todo o pecado e da sentença do juízo. Nos restaura por completo e nos salva para o teu reino. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço no nome doce e poderoso de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Termino esse vídeo dizendo para você não pular meus vídeos, tá? Que é a mesma coisa de você assistir um filme aos pedaços ou pela metade. Você não vai entender nada. Como é que você assiste um filme de terror do começo ao fim e uma mensagem tão preciosa dessa, você fica pulando? Pare de pular meus vídeos. Assiste todo o vídeo para que você possa ter bênção completa na sua vida. Fique na paz, fique na graça. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.